E aí, Marcela, tudo bom? Bom, nós vamos falar sobre autônomos na Itália hoje, né? Isso. E eu acho que a primeira coisa que a gente gostaria de saber de ti, Marcela, como especialista nessa área, é o que é o trabalho do autônomo, né? Que tipo de atividade ele exerce ou ele poderia exercer, né? Então, na verdade, pode fazer tudo. Eu vou explicar por quê. Então, assim, pode fazer tudo no sentido que tudo vai depender que tipo de relacionamento você vai ter com o teu cliente, ok? Vamos lá. Eu tenho a partita IVA, depois a gente vai ver o que que é isso. Eu sou um profissional autônomo. O que que eu posso? Eu posso trabalhar fazendo a minha função dentro de uma empresa de consultoria, por exemplo, e ter um contrato. Ou eu posso prestar serviço, que é isso que eu falo. Então, as pessoas me contratam por atividades, né? Me contratam por projetos. Então, eu tô falando isso na minha área, mas a gente pode falar de arquiteto, a gente pode falar de engenheiro e também outras atividades como cabeleireiro, né, massagista. Então, é todo mundo que vai prestar um serviço, que isso daí também pode ser como, por exemplo, o web designer, né? Tipo, você vai contratar alguém para fazer o teu marketing digital. Então, assim, é uma forma de... isso daí é mais a escolha. Eu quero trabalhar para mim mesmo, no sentido que eu quero escolher os projetos que eu quero trabalhar, ou eu quero ter um contrato com a empresa, né? Mas com relação às atividades, não posso dizer que são todas, né? Mas assim, é um leque muito grande. É muito grande. Eu acho que a coisa que diferencia um pouco maior é que tipo de relacionamento você vai ter com o cliente. Ok. E o que que é necessário, Marcela, para trabalhar legalmente, então, como autônomo na Itália? Perfeito. Então, o que que é necessário? A famosa partita IVA. Vamos lá, que senta que lá vem a história. O que que acontece? Aqui na Itália, a gente precisa declarar, precisa se inscrever e precisa receber esse número que a gente chama partita IVA. É como se fosse aquilo, um códice fiscale, né, que seria o CPF, para quem quer abrir uma empresa, mas não literalmente abrir empresa como a gente entende no Brasil, mas trabalhar para você mesmo. Ok? Inclusive, foi uma coisa que a gente estava conversando antes, o nome Partita IVA, eles usam para praticamente tudo, então isso pode também criar confusão. Então, por exemplo, se eu sou um trabalhador autônomo, eu tenho uma partita IVA. Se eu abro uma empresa, eu tenho uma partita IVA. Tudo vai depender depois como isso vai organizado, mas eles têm a mesma nomenclatura. Então, a primeira coisa e a coisa necessária é abrir a partita IVA. Então, mas antes disso, eu vou falar de uma figura profissional que é bem importante, que eu não sou comercialista, mas que é necessário. Então, se você quer trabalhar é, por conta própria, né? Se você quer se tornar autônomo aqui na Itália, é necessário, como a primeira coisa, conversar com o comercialista, porque ele vai entender todas essas coisas, ele vai te orientar como abrir a partita IVA. Eu vou também falar sobre os outros passos, por exemplo, o regime fiscal. Né? Então, a primeira coisa é abrir a partita IVA que você vai ter, vai dizer para a agência della entrata que você, ao invés de ter contrato, você vai prestar serviços para as pessoas. Então, você vai receber um código. Depois, você vai ser enquadrado em um regime fiscal. Então, você precisa decidir que tipo de regime fiscal. E o tipo de regime fiscal vai depender do volume que você vai estar faturando durante o ano. Então, o comercialista vai estar te orientando. E, por último, é o código ATECO, que é exatamente, eles vão escolher qual é o tipo de profissão. Porque o que acontece? Cada atividade que você for fazer tem um código. Então, você vai conversar com o comercialista e o comercialista vai estar orientando você sobre isso, né? Tipo, como abrir a partida IVA, qual vai ser o teu regime fiscal,
né? Como é que você vai estar pagando as taxas e como você vai ser enquadrado, né? Qual vai ser o teu código, que cada atividade, como a gente falou, que tem várias que você pode fazer, tem um código. Isso tudo é o comercialista. Ok. E o comercialista é bom lembrar que é um contador, como se fosse um contador no Brasil. É, Ele que vai fazer toda a regulamentação da empresa dessa pessoa. exatamente. Eu acho que é um pouco diferente, porque o contador no Brasil, pelo menos aquilo que eu entendo, porque eu nunca tive contador no Brasil, eu tenho comercialista aqui. O contador no Brasil, pelo que eu entendo, ele também vai cuidar das contas, né? Você vai ter um orçamento. Aqui, vamos lá, abrir um parênteses bem pequenininho. Aqui as coisas são tão complexas a nível tributário que a gente precisa de uma pessoa somente para calcular tributos. Então, geralmente, o comercialista aqui na Itália, ele não vai cuidar das contas, né? Ele não vai te dar nenhuma orientação com relação a isso. Você faz uma fatura e envia a fatura. Você tem uma despesa, você envia a despesa e eles fazem o cálculo de quanta taxa você tem que pagar. Então, praticamente, a função deles é essa. Você vai dizer assim, mas gente, é muito simples. Não. Não é simples. Não, não. A questão tributária aqui na Itália não é simples, por isso que a gente tem que ter um comercialista. Até porque eles mudam muito. Não sei por quê, acho que eles se divertem, né? Eles mudam muito, então cada ano eles assim mudam uma coisa, inventam uma coisa nova. Por exemplo, tem uma coisa que a gente pode fazer. Como é que eu vou contar isso? Por exemplo, se eu compro um computador e é para o trabalho, ok? Então eu tenho como pegar, por exemplo, a despesa e diminuir no meu faturato para poder pagar menos taxas. Então, por exemplo, a cada ano eles mudam aquilo que a gente pode declarar como despesa e aquilo que a gente não pode declarar. Então, assim, se você quer fazer sozinho, você não vai trabalhar, você vai ficar só estudando todas as mudanças que estão tendo durante o ano. Porque, Exato. Marcela, tu usou como exemplo lá no começo de profissional liberal a questão do cabeleireiro, né? Digamos que a pessoa escolha trabalhar como cabeleireiro ou como TI, ela precisa fazer algum tipo de validação do diploma que habilita ela para trabalhar com isso, ou não? Não ok, sei se é essa palavra certa, validação ou regulamentação, seja lá o que for, de algum título, aqui falei esse título e esse diploma, né? ok, vamos dizer assim que a mesma regra é aquela que a gente aplica para quando a gente está procurando emprego. Que tu já falou nas outras lives. Exatamente, no sentido que se a regra é a mesma para todo mundo. Então, se eu quero trabalhar como psicólogo clínico, eu preciso estar escrita na ordem dos psicólogos, independentemente se eu vou trabalhar no hospital por contrato ou se eu vou trabalhar sozinha, né? Que eu vou ter o meu próprio consultório. Então, a regra é a mesma. Então, se, por exemplo, vamos dizer assim, de repente tem áreas que não precisam porque não são profissões regulamentadas, como, por exemplo, o pessoal da área de marketing, o pessoal da área de informática, o pessoal da área de marketing, então eles não precisam regulamentar. Então, é igual. Então, se você vai trabalhar para você mesmo, você também não precisa. Se você trabalhar para os outros, também não. Então, isso vai depender de cada profissão. Mais do que se eu tenho partida IVA, eu preciso ou não preciso. Uhum. Ok. Nós recebemos algumas perguntas, Marcelo, e uma delas foi da Ângela Magagnotti. A Ângela Magagnotti perguntou quais os impostos a pagar para o profissional autônomo. O que ele precisa pagar de impostos? Então, geralmente, eu vou falar o que geralmente acontece, porque a gente também tem algumas variações dependendo do que você for fazer e qual é o do teu regime fiscal. Mas eu acho que ali a gente entraria mais no detalhe. E eu realmente não sou comercialista, né? Então vamos lá. Então, o que que acontece? A primeira coisa mais importante, vamos dizer, a taxa mais importante que a gente tem para pagar, ou melhor, uma taxa que é igual para todo mundo é l'INPS. Ou seja, que seria a previdência. O Todo. INPS, INPS. A gente fala Obrigada. INPS, mas no Brasil era INPS. É o mesmo INPS antigo, mesma coisa. Ok, INPS, LIMPS. É, Ah, INPS.
Exato. que a gente aqui chama LIMS, que seria você paga a tua previdência. Então, isso é praticamente igual para todo mundo, que é em torno a 27% do faturado. Isso todo mundo tem que pagar, independentemente daquilo que aconteça. Aquilo que muda mais e que é o mais variável é aquilo que a gente chama IRPF. PEF. Que seria, esse daí a gente paga em si, é uma imposta, né? É uma taxa que a gente paga para o governo. E ali vai depender do teu regime fiscal. Então, geralmente, o regime fiscal, ele vai depender do regime fiscal e do teto, do quanto você ganha. Uhum. Geralmente, a gente tem alguns tetos, assim como a gente chama, então vai depender de quanto a gente ganha. Então, esse daí já é mais variável. Então, esses são os principais. Tem um outro que a gente chama que é IVA, esse daí de repente é o conhecido, e que ali vai depender de qual é o teu regime. Dependendo do teu regime, você não paga IVA, que na verdade IVA a gente quem paga é o teu cliente, né? Uhum. Então, geralmente a gente não paga IVA e vai depender também do regime fiscal, se você paga IVA ou não. Então, geralmente, os primeiros 5 anos você não paga IVA e depois o seu cliente começa a pagar. Quando se faz uma empresa aqui na Itália, se parte com o regime profetário, que a gente já falou com a Dilson semana passada, que provavelmente a gente vai abordar de novo, né? Quando se junta IVA mais a taxa que a Marcela falou agora, dá em torno de 30% a 32%, mais ou menos, do total do que você fatura. Pelos primeiros 5 anos, e se você fatura até 60 mil euros. Em média, né? Estou falando assim, uma média. É você abrir uma empresa. Uma outra coisa é profissional liberal. Então, o que acontece? Geralmente, quando você abre um regime fiscal, quando você está iniciando, você paga 27 mais 5, 5%. 5, Exato. 32. Isso vai depender, porque o que acontece? A escolha do regime fiscal não é somente pelo quanto você ganha, mas também para aquilo que você pode descontar. Então, geralmente, assim, ó, a lógica é, você vai entrar e você vai pagar 5 mais 27. Porém, dependendo daquilo que dos gastos que você sabe que você tem, que você vai querer declarar algumas coisas, porque esse primeiro regime você não pode declarar tudo. Tem algumas coisas que você pode, outras não. Então, isso daí realmente tem que ser feito com o comercialista e isso vai depender também, porque dependendo do regime você pode pagar mais do que 5, pode pagar 15, por exemplo. Pergunta do Glerson. Do Glerson, como e de que forma cobrar pelo serviço? Existe alguma uma forma de se fazer uma tabela de cobrança de serviço? Tu sugere alguma coisa? Ok, eu entendi. Eu tinha entendido quando você Por leu. hora, eu acho que é isso, né? A pergunta dele. Como Acredito e de que que forma como e cobrar de que forma cobrar pelo o serviço? autônomo cobra como pelo serviço? Ok, eu tinha entendido uma coisa, por exemplo, a fatura, como é que a gente vai cobrar a nível mais, tipo assim, documental. Eu pensava que tinha entendido isso. Eu não, na verdade, eu não sei. Pode ser até que seja. A gente pode até abordar as duas formas, né? Imagina. Ok. Então, o que que acontece? O quanto custa, aí você tem que fazer uma pequena pesquisa de mercado. Porque, obviamente, você faz uma pequena pesquisa de mercado para saber quanto que os outros pagam, e daí você vai decidir se vai querer pagar um pouco, ter um preço um pouco abaixo do mercado, vai depender de onde você vai querer se posicionar no mercado. Então, isso daí teria que ser visto. Geralmente por hora, né, Marcela? Geralmente por hora, né? Se cobra o serviço, né? Vai depender daquilo que a pessoa vai fazer, porque às vezes você cobra por projeto e não por hora, por Ah, exemplo. pode ser. Aham. Né? Então, geralmente, a pessoa que faz no site, ela vai cobrar por projeto. Então, o site vale, a pessoa vai fazer um cálculo, né, das horas, de quanto é grande o site, e daí não vai ser cobrado por hora. Mas, geralmente, eu que trabalho com formação, né, capacitação, aí dependendo do projeto, por exemplo, se eu estou trabalhando com formação, eu vou cobrar por hora. Se eu estou trabalhando, eu também faço avaliação do pessoal. Então, assim, naquele caso, eu vou estar
vai ser por projeto. Então, assim, vai ser o projeto, que eu já tenho um cálculo mais ou menos de horas, então a gente... E às vezes também você pode ganhar por dia e não por hora. Então, isso vai depender um pouco da atividade. E o negócio da fatura que tu ia falar, foi a Exatamente. primeira... Isso é como você vai estar calculando. Isso quanto você vai estar, como você vai estar organizando os seus custos para estar cobrando. Uma outra coisa é como você efetivamente vai estar recebendo o dinheiro do seu cliente. Então, recebendo o dinheiro do seu cliente, você pode receber através de, eu acho que até 1.000 euros eu teria que controlar isso. Dinheiro. Você recebendo dinheiro, acima disso, até menos do que isso, você também pode estar recebendo por depósito. Não é um problema. A coisa que é importante é que você faça uma fatura. Então, você precisa dizer para o governo, para o Estado, que você recebeu aquela quantidade de dinheiro. Então, ali vai ter as informações do teu cliente e, enfim. Então, tem a fatura, que isso daí é muito importante. Ok. O Glerson também enviou uma outra pergunta a respeito de precisa abrir empresa para ser autônomo? E que tipo de empresa? Ok, então, essa pergunta, quando precisa abrir empresa, parece que a gente vai precisar abrir uma sociedade. Então, seria isso que ele queria dizer. Então, na verdade, você precisa abrir uma partida IVA, que é aquilo que eu expliquei antes. Isso é aquilo que é necessário. Então, não precisa abrir uma empresa, uma sociedade, porque isso é um outro tipo de partida IVA. Você precisa abrir a partida IVA e não a sociedade. Então, não. Ok. Aqui existe trabalho informal. Vamos supor aqui, aquele cara que vende água no semáforo. Aqui Não existe o pode. trabalhador informal, não? Ou tipo freelance, o cara que não paga nada, vamos dizer assim, não tem essa partida IVA, mas faz algum servicinho por fora, daqui ou dali. Em teoria não pode, em teoria é ilegal. Então, assim, a gente não pode prestar nenhum serviço se a gente não está declarando aquele serviço. Uma outra coisa muito interessante é com relação ao termo, né, a terminologia. Aqui a gente usa freelance, aquela pessoa que trabalha, tem a partida IVA, mas trabalha por projeto. Então, quando você lê freelance, não significa dizer que a pessoa está trabalhando ilegal. Eu digo porque a gente pode usar a mesma palavra, né, aqui na Itália, pensar isso, mas aqui Uhum. significa dizer que a pessoa não é contratado, que a pessoa é um autônomo, por exemplo. Isso foi uma pergunta também do Clayton Lin, né? Se ele, como autônomo legalizado na Itália, ele pode também atuar como freelance fazendo projetos na área de TI. Praticamente eu entendo isso como as mesmas coisas, né? Não sei se ele tá pensando o freelancer como um trabalho tipo. Por Como fora. extra. Por Ok. fora, por fora. Exato. Em teoria, não, né? Então, em teoria, você não pode trabalhar por fora, né? Então, em teoria, não. Em teoria, independentemente daquilo que você vai fazer, dos projetos que você está fazendo, você precisa declarar, fazer a partida IVA. Então, assim, eu levanto essa bandeira, né? Então, aqui na Itália, a gente não pode fazer jeitinho. Tem muita gente que faz, pode ser. Mas, Como assim, em ó, todo lugar. ninguém faz jeitinho. Então, assim, até porque, eu não sei se a gente já falou sobre taxas, mas assim, até porque geralmente você paga taxa em cima daquilo que você trabalhou, Uhum. né? Então, assim, o Linpse, por exemplo, você paga o Linpse em cima daquilo que você trabalhou. É claro que o Linpse comercial, que geralmente ali você tem uma taxa fixa para pagar, mas ali vai depender do teu regime. De qualquer forma, geralmente você paga em cima daquilo que você produz, né? Então, assim, não tem custos fixos. Então, por exemplo, como eu falei, o RPEF, geralmente ali você paga uma percentual em cima daquilo que você faturou. Se você não faturou, você não paga, né? Então,
E o Links geralmente é assim, tirando algumas exceções. Então, geralmente, assim, tem o risco. Muitas pessoas têm medo de abrir partida IVA porque pensam que assim, eu vou ficar com dívida. Não existe ficar com dívida. Você vai ficar com dívida se você não entender que uma parte do teu dinheiro você tem que separar para taxa. Aí você vai ficar com dívida. Uhum. Ninguém vai cobrar uma coisa se você não faturou. Então, isso é importante dizer, porque muitas pessoas têm medo de abrir a partida IVA e muitas vezes perdem a oportunidade de trabalho, né? Então, não é bicho de sete cabeças, não é monstro. Então, assim, eu nunca tive contrato na Itália. Eu tô muito feliz com isso. Eu tive muito medo, muitas pessoas me assustaram com relação à partida IVA. Não, não abre, você tá louca. Isso foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? Então, isso vai depender do teu perfil. Tem pessoas que preferem ter um contrato de trabalho e trabalhar dentro de uma empresa, e tem pessoas que preferem trabalhar por projetos, né? E fazer o seu orçamento. Então, assim, isso vai depender Uhum. de cada um. Nós temos uma outra pergunta que é da Flávia da Hora. Ela pergunta como fazer para ser um líbero profissionista. Ok. Libera o professorista, que a gente tá sempre falando de autônomo, Que é a imagino. mesma coisa. Que é a mesma coisa, você precisa abrir a partida IVA. Exatamente. Aí volta sempre Sim, isso a para gente já falou lá no começo. Ok.